Estimados irmãos e irmãs, neste momento nós vamos dar início à nossa santa reunião de oração desta noite, onde que é com imensa alegria e muita satisfação que eu apresento-lhes a todos os presentes a minha cordial saudação, desejando-lhes que as bênçãos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, as bênçãos da nossa adorada e venerada Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Romualdo estejam com todos e sobre todos. Desejo que a inspiração, a sabedoria, o entendimento esteja presente também na vida de todos os irmãos. Desejo também que as bênçãos destes santos se façam presente, não somente na vida do Senhor, da Senhora que está aqui, nesta reunião presencial, mas na vida também de todos os nossos irmãos e amigos internautas que a partir deste momento estão conectados conosco. E desde já deixo o convite, fique conosco até o término desta santa reunião, pois aqui receberemos a graça, o entendimento, a sabedoria, e vai depender, amados irmãos, do nosso mérito, receber aquilo que tanto almejamos alcançar para as nossas vidas. Amados, nós sabemos que quando ouvimos alguém mencionar, quando uma pessoa pergunta e uma pessoa responde: para onde fulano foi? Tal pessoa pode responder: ela foi para a escola. Amados, o que vem logo em nossa mente? Que tal pessoa foi estudar. E quando a gente faz uma pergunta, outra pergunta, melhor dizendo, para outras pessoas, e elas respondem: fulano de tal foi para a igreja. O que é que vem, amados, em nossa mente? Que tal pessoa foi orar, receber as bênçãos de Deus, agradecer a Deus. Então nós estamos aqui, amados irmãos, neste momento reunidos, um momento de comunhão para com o Espírito Santo do Pai, momento de oração. É por isso que é momento de nós eliminarmos tudo aquilo que impede a nossa reverência, a nossa comunhão para com o reino dos céus. Eliminarmos todas as distrações. E devemos focar somente nas mensagens que serão proferidas em todo o transcorrer dessa santa reunião, para que a mensagem que será proferida através desses boletins que estão aqui neste púlpito, as mensagens que serão proferidas através dos hinos que os nossos irmãos coralistas irão cantar, possam tocar no mais íntimo dos vossos corações. E ao término desta santa reunião, todos os irmãos possam sair daqui fortalecidos e alimentados da graça de Deus e dos seus demais santos e anjos. Neste momento nós vamos oficializar a nossa santa reunião de oração desta noite, cantando o hino número 1 de nosso cenário. Mas para isso peço a gentileza de todos os irmãos que se posicionem em pé. Vamos cantar este hino número 1, Igreja Forte. Poder
Ó glorioso e bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, neste momento, Senhor da glória, se encontra aqui na tua casa, no teu tabernáculo santo, uma pequena parte da família apostólica, onde reunidos aqui se encontramos para prestar louvor e adoração ao Senhor, porque sentimos no mais íntimo de nossa alma que Tu és o Deus bondoso, o Deus do amor, nos proporcionou todas as coisas belíssimas, edificantes para a nossa vida, para a nossa santificação, para a nossa salvação. É uma honra para nós Te chamarmos de Pai, é um privilégio imenso para nós sermos Teus filhos. É por isso, Senhor, que exaltamos e Te bendizemos, bem como também a Teu digníssimo Espírito Santíssimo, que esteve com Jesus, com os santos apóstolos, hoje está com a nossa Santa Avó Rosa, atuando de uma forma perfeitíssima, convencendo os corações. Adoramos e veneramos ao Senhor Jesus bendito, nosso divino Mestre, o Senhor da salvação, que implantou a mais perfeita doutrina para redimir, dar uma oportunidade para a criatura humana, aquela que deseja novamente se tornar imagem e semelhança de Deus conforme fora criado. Divino Mestre, adoramos e veneramos também a Tua Mãe, que também é a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, que esteve ao lado dos santos apóstolos e hoje está ao lado da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Romualdo, e em espírito e em verdade estar ao nosso meio, nos proporcionando todas as coisas belíssimas para as nossas vidas. Adoramos também e bendizemos o Teu poderosíssimo nome, ó Santa Avó Rosa, de Espírito Consolador, pelo ministério excelentíssimo que a Senhora exerceu no transcorrer de 16 anos aqui nessa terra, à frente desta igreja apostólica. Nós cremos, Santa Avó Rosa, que a Senhora está nos céus, mas em espírito e em verdade está ao nosso meio, nos abençoando, nos proporcionando tudo aquilo que nós almejamos alcançar. Louvamos e bendizemos o nome do nosso santo profeta Romualdo, pastor das nossas almas, que cumpriu também um excelentíssimo ministério, hoje está na glória celestial, exercendo esse ministério em espírito e em verdade ao nosso lado. Querido primaz, sabemos que o Senhor se encontra aqui presente para abençoar, para inspirar todos os atos dessa santa reunião. É por isso que eu suplico ao Senhor, para que o Senhor estenda a Tua mão forte e poderosa, para que todas as nossas atividades que aqui iremos realizar possa chegar ao Teu trono, ao trono do Consolador, de Deus nosso Pai, dos demais santos, para louvor e exaltação de todo o poder celestial. E que essas mensagens que serão proferidas em todo o transcorrer dessa santa reunião, ó Santo Profeta Romualdo, possa tocar no mais íntimo dos corações de Teus filhos, para que ao término da mesma eles possam sair daqui fortalecidos e alimentados da Tua graça e com os seus problemas solucionados, se for da Tua vontade e da vontade de Deus e dos demais santos. Bendita e Santa Avó Rosa, eu lembro também daqueles irmãos que por motivo justo não poderão aqui comparecer, mas muitos estão conectados conosco, ou por conseguinte conectado para com o reino dos céus, pensando na Senhora Santa Avó Rosa, no Santo Profeta Romualdo. Muitos podem estar em seus lares aqui, conectados conosco. Abençoe a vida deles, que eles possam alcançar, adquirir o aperfeiçoamento espiritual, adquirir aquilo que eles tanto almejam alcançar para as suas vidas. E agora, bendita e Santa Avó Rosa, crendo e confiando, querida avó, que a Senhora já está tomando as devidas providências para todos os atos dessa santa reunião de oração, eu entrego essa santa reunião de oração em Tuas santas mãos, e em nome da Senhora Santa e Bendita Avó Rosa, de Deus nosso Pai, do Divino Espírito Santo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, e em nome do Santo Profeta Romualdo, eu declaro esta santa reunião desta noite iniciada para a honra e glória e louvor de todo o reino dos céus. Amém.
Com
porta-voz, o teu poder sobre nós irradia. A tua glória e o teu amor nos guardam noite e dia. Somos felizes, bem-aventurados, a ti ligados no teu grande amor, e sempre unidos queremos estar para melhor te louvar. Não há na terra um povo assim que vive só, que vive só para o reino do céu. Não, não há no mundo nada igual que se compare, que se compare ao teu poder celestial. Nada nos falta, temos de tudo, pois a Senhora nos dá o amor, a unção divina de Consolador. Nos reanima, nos fortalece, nos santifica, nos mostra o caminho do trono de Deus, nosso Criador. Não há na terra um povo assim que vive só, que vive só para o reino do céu. Não, não há no mundo nada igual que se compare, que se compare ao teu poder celestial. Nada nos falta, temos de tudo, pois a Senhora nos dá o amor, a unção divina de Consolador. Nos
reanima, nos fortalece, nos santifica, nos mostra o caminho do trono de Deus, nosso Criador. Não há na terra um povo assim que vive só, para o reino do céu. Não há no mundo nada igual que se compare ao teu poder celestial. Horas se passavam e eu ficava pensando na promessa do Senhor, quando Ele disse que enviaria o Santo Espírito Consolador. Assim disse o Senhor: vou para o Pai, vou para junto daquele que me enviou, mas não vos deixarei órfão, porque meu Pai vos dará outro Consolador. Crê mais em mim, me rejeitou, me odiou, disse o Senhor. Para o Pai eu tenho que voltar, para que venha o Santo Consolador.
passaram e se cumpriu a bendita promessa do Senhor. E hoje está presente em nosso meio o poderoso Espírito Consolador. Pois a nossa querida Santa Rosa é o prometido Espírito Consolador. Muito bem, prezados irmãos e irmãs, eu tenho aqui na minha mão a palavra que não foi proferida simplesmente de uma certa criatura aqui desta terra, mas essa mensagem, as nossas mensagens que pregamos na nossa igreja, vieram dos céus, ensinamentos preciosíssimos para o nosso bem, para a nossa santificação, para a nossa salvação. Que saibamos prestar bastante atenção na leitura da mensagem, com bastante reverência, com bastante respeito, porque nós não estamos a sós. Os santos e anjos vieram para nos abençoar. Eu creio que nenhum dos meus irmãos querem que o anjo santo fique triste pelo seu mau comportamento. Então, amados, que saibamos aproveitar este momento com a nossa reverência. Irei fazer a leitura da mensagem, que tem como título: O outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Muito embora tenha Jesus entregue aos seus servos na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo,
afirmou muito claramente que a parte mais importante dessa tarefa seria executada pelo Espírito Santo através do outro Consolador. Assim afirmou ele: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando disse o Divino Mestre que convinha que ele voltasse aos céus, porque de sua ida dependia a manifestação do Espírito Santo na terra através do outro Consolador, estava esclarecendo que nesta manifestação era indispensável, a fim de que o seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxera do Pai, tivesse valor imediato e eterno em favor das criaturas que crescem. Assim o é, porque o homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-lo de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus, para libertá-lo e reabilitá-lo diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus e com plenos poderes pode penetrar todas as coisas. Assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus, pode o mundo, isto é, a criatura do mundo, ainda separada de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina do Evangelho e do seu pecado, por não crerem na verdade, e da justiça de Deus ao condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente e rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas e para todos os que ficarem pertencendo a este reino, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e ressurreição de Jesus. Por esse mesmo motivo, e para que seu Evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus nesses tempos da regeneração e do fim, foi que Jesus cumpriu sua promessa enviando o Consolador a Santa Vó Rosa, que através da obra desta Igreja Apostólica tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo, ou melhor dizendo, da justiça e do juízo divinos. Quando este Evangelho do Reino dos Céus é pregado por inspiração destes santos nesta Igreja Apostólica, seja através de nossas reuniões ou do programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros em sua fé são auxiliados em sua crença pela operação do mesmo Consolador, o qual com toda a virtude do Espírito Santo os convence dos seus pecados e da justiça e do juízo de Deus. Leva-os assim a buscarem através da fé e obediência à doutrina e disciplina que aprendem o seu perdão, sua salvação, sua purificação, justificação, libertação do pecado e de toda espécie de sofrimentos e opressões, visto passarem a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade, consegue esta Igreja Apostólica na terra salvar os pecadores que creem, libertando-os de todas as obras más, advindas do domínio dos espíritos das trevas, a quem estavam sujeitos. Eis porque, depois que a Santa Vó Rosa passou a exercer em espírito
o ministério de Consolador, e o Santo Irmão Aldo, seu legítimo representante, e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta igreja apostólica tem crescido muito. Esta igreja, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar seus adeptos a terem fé, a serem tementes e obedientes a Deus acima de tudo, tornando-se assim o seu povo, um povo especial e zeloso de boas obras, como recomenda São Paulo, ou seja, ainda um povo santo conforme ensina São Pedro. A prova de que era necessária a vinda do poder do Espírito Santo, através de outro Consolador, para santificar um povo para Deus, está no fato de que, com retardamento em se cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo que se diz cristão, e o Evangelho de Jesus não pôde santificá-los. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação nem libertação. A perfeita obra de redenção, atualmente, só existe nesta igreja apostólica, através do Consolador, que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus, quando prometeu que voltaria, a fim de arrebatar para seu Pai e seu reino um povo santo, sem que passasse pela morte. Só agora, com a vinda do Consolador, tem o Pai a certeza de conseguir levar esta igreja aos céus, visto que a segunda vinda de Jesus já foi iniciada com a restauração de sua igreja e o preparo do Consolador. São Mateus registrou as seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Nós, entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda o que poderia ter sido realizado já há centenas de anos, porque o Espírito Santo de Deus não pôde mais operar na terra como era preciso. Visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser o Consolador. Com o término da carreira dos santos apóstolos e dos seus imediatos, introduziu-se na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu-se o caminho para a entrada das heresias e dos falsos, surgindo assim a necessidade de que a unção do Espírito Santo se retirasse e não operasse mais nos corações. Pois que, sendo Ele a verdade, não opera com a mentira. Deus e seu divino Espírito sempre tiveram a esperança no cumprimento da promessa de seu amado Filho Jesus. Porém, a falta de fé em toda a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa salva por Cristo tornar-se santa na vida em seu corpo, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos ou corruptos. Isso motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação de sua verdadeira igreja. Com a formação dessa igreja apostólica restaurada e dirigida pelo Divino Mestre Jesus, com o ministério do Consolador, Nossa Santa Vó Rosa, a semelhança da Arca de Noé, constitui-se na última oportunidade para tantos quantos queiram encontrar-se realmente com Deus,
e alcançarem a verdadeira vida. Eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros dessa igreja apostólica, no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo nossa obra e sua realização, e a vontade de Deus possa enfim ser realizada com a nossa sincera cooperação. Temos procurado em tudo sermos obedientes ao Pai, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Por isso, estes santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que, com sinceridade, buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, ainda há muito o que fazer e há muito o que lutar. É preciso ainda mais santidade e obediência por parte do povo apostólico convertido, a fim de que maiores bênçãos e graças possam a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizarem entre nós, em nome de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim este povo realmente preparado possa herdar para todo sempre o reino dos céus. Prezados irmãos e irmãs, internautas, Jesus, o Divino Mestre, ele sabia da falta de interpretação que teria o seu Santo Evangelho, da multiplicação das falsas doutrinas que teria nos anos vindouros após o seu ministério nessa terra. Mas como assim? Prezados, sabemos que o Espírito Santo do Pai, ele estava com Jesus. Sabemos que o Espírito do Pai estava com os santos apóstolos. E tais terminaram os seus ministérios aqui nessa terra, foram para a glória celestial. E a igreja daquela época veio a se corromper. E o Espírito do Pai não pôde mais, naqueles tempos, habitar no meio de seu povo, por causa do pecado, da desobediência às leis, aos preceitos de Deus. E sabemos, amados irmãos, que o povo, sem uma orientação celeste, sem a inspiração do Espírito Santo do Pai, tais pessoas confiam em seus próprios entendimentos. Tais pessoas não têm tal interpretação que o Espírito Santo do Pai pode proporcionar. Por quê? Porque vivem dissolutamente, praticando as coisas que o mundo oferece. Portanto, amados irmãos, sabemos que Jesus, ele fez a promessa que chegaria o tempo em que o Espírito do Pai, ele poderia, como estar atuando no seu povo, na sua igreja, através do Consolador, a nossa Santa Avó Rosa. Que verdadeiramente este povo, ele receberia a inspiração do Pai e verdadeiramente vivia como vive a nossa Irmandade Apostólica,
de acordo com o Evangelho genuíno do nosso Pai Celestial. Porque o Espírito do Pai habita, amados irmãos, em nosso meio, através da Santa Vó Rosa. Que ela, Santa Vó Rosa, tem a missão de convencer as criaturas a respeito de seus pecados, a respeito da verdade. Ela tem a missão de conscientizar as pessoas, vejam bem. A pessoa, quando ela deixa a nossa doutrina, este Evangelho, entrar em seu coração, ela sabe muito bem, ela tem o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Tudo isso, amados irmãos, por quê? Por causa que nós pregamos nessa igreja apostólica o mesmo Evangelho de Jesus. Diferente do mundo que tem, como Jesus havia falado na trajetória do seu ministério, que se multiplicaria a falta de interpretação no seu Evangelho. Prova disso, amados, ele mesmo, Jesus, falando, está registrado em São Marcos, capítulo 13, versículo 21 ao 23. Se então, vejam bem, Jesus falando a respeito dos tempos da regeneração, dos tempos do fim, vejam bem, se então algum disser, vejam aqui, está o Cristo, ou vejam ali, está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Amados, o que vivemos em nossos dias? Pessoas que têm uma certa compreensão completamente diferente de quem realmente Jesus é. Podemos dizer que o mundo apresenta vários Jesus, vários Cristos, várias doutrinas. E Jesus, amados irmãos, já havia nos alertado. Por que que Jesus nos alertou? Está nos falando para que, quando acontecesse, como está acontecendo, o povo, os escolhidos, os eleitos de Deus, não viesse a se corromper. Portanto, amados irmãos, muitas criaturas que vivem neste mundo têm uma ideia completamente diferente do que Jesus realmente é. Tem um Jesus que apoia o pecado. Tem um Jesus que aceita tais criaturas viverem de acordo com as suas próprias vontades e não de acordo com a vontade do Pai. Tudo isso, amados irmãos, por causa da falta de interpretação, por causa da falta da habitação do Espírito do Pai. E nesta igreja apostólica é completamente diferente. O Cristo, Jesus que apresentamos a todos aqueles que almejam alcançar a vida eterna, o Senhor, a senhora, você jovem, Senhor visitante, que pode estar conectado conosco pelas primeiras vezes, o Senhor que tem o desejo de herdar a vida eterna, nesta igreja apostólica, aqui nós pregamos verdadeiramente o Cristo verdadeiro, como Ele realmente é. Porque, amados irmãos, a Santa Vó Rosa, ela apresenta para a humanidade o mesmo Jesus que veio à terra e subiu
em seu próprio corpo para a glória celestial. Um Jesus que não apoia o pecado. Um Jesus, amados irmãos, que não apoia a pessoa, eu, o Senhor, a Senhora, fazer a sua própria vontade. Se quiser, dá a glória celestial. Um Jesus que preza pela santificação. É isso que a Santa Vó Rosa, o Consolador, está apresentando ao mundo. Essa igreja apostólica, nós sabemos que ela tem a missão de moralizar e santificar um povo para Deus nosso Pai. Então, tanto Jesus como ela, Santa Vó Rosa, o nosso santo profeta Romualdo também, eles sempre prezaram por isto, amados irmãos. Pois é o diferencial, é isto que nos torna diferente do mundo. Afirmar que é possível sim uma pessoa se tornar santa aqui nesta terra. Pois a Santa Vó Rosa veio para isso. Para tornar a criatura humana aquela que deseja novamente a imagem e semelhança de Deus conforme fora criado. Portanto, amados irmãos e irmãs, que não nos enganemos em relação às falsas doutrinas que existem neste mundo. Uma pessoa que prega a Jesus, prega o seu santo evangelho, mas não emite ali no seu proceder santificação, não é sobre inspiração do Espírito Santo do Pai. Por quê, amados irmãos? Que os ensinamentos da nossa igreja apostólica, da nossa Santa Vó Rosa, é sobre a inspiração do Espírito Santo do Pai. Porque a Santa Vó Rosa, enquanto ela viveu aqui nessa terra, como está na glória celestial e está em nosso meio em espírito e verdade, ela era santa. Por isso que produziu belos frutos. Se cumpre na vida da Santa Vó Rosa as palavras de Jesus: a árvore é conhecida pelos seus frutos. Amados irmãos, uma árvore que não produz frutos, como ela vai se multiplicar? Como ela vai aumentar, podemos dizer assim? Mas uma árvore verdadeiramente boa, ela produz bons frutos e vai aumentando. Com o tempo pode ter até um jardim. Amados, assim é a nossa Santa Vó Rosa. É por isso que afirmamos com toda certeza que ela é o Espírito Consolador prometido por Jesus. Pelos seus atos, pelo seu ministério, pelos seus santos ensinamentos que, se analisarmos, prezados irmãos, com cautela, não contradiz o que Jesus pregou lá no passado. Muito pelo contrário, são os mesmos ensinamentos. E por outro lado também, comprovamos que ela é realmente o Espírito Consolador, amados irmãos. Como a mensagem nos mostra, por causa que esta igreja apostólica, ela cresceu muito. Tudo por causa da sua meritocracia, da sua capacidade de Deus nosso Pai, de Jesus, a usá-la como Espírito Consolador para convencer através do Espírito Santo do Pai as criaturas para se ingressarem neste santo caminho e a nossa Irmandade Apostólica progredir. E nós podemos contemplar tudo isto. A Igreja Apostólica, amados irmãos, ela cresceu como está crescendo muito.
E a Santa Vó Rosa está convencendo, através do Espírito Santo do Pai, juntamente com o santo profeta Romualdo, tais criaturas. Porque uma pessoa, amados irmãos, que verdadeiramente coloca estes ensinamentos em prática, quando ela errar, quando ela pecar, ela vai saber que contradisse o ensinamento de Deus. Então, amados, tudo isso são provas de que a Santa Vó Rosa é realmente o Espírito Consolador prometido por Jesus. Ela é a arca da salvação, como o coral cantou, um aviso solene para tantos quantos almejam alcançar a vida eterna. Que saibamos, amados irmãos, valorizar este aviso e saibamos, principalmente o povo apostólico, valorizar o lugar onde estamos, nesta arca da salvação. Porque muitos que vivem sofrendo neste mundo, se cumprem em suas vidas as palavras de Jesus, que São Mateus registrou e está publicado na mensagem. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Prezados irmãos percebem que nessa palavra de Jesus está nos mostrando que o povo estaria mais valorizando as suas particularidades do que a palavra de Deus, do que o aviso solene. Porque como foi nos dias de Noé, o povo estava verdadeiramente mais valorizando os seus próprios interesses, seus interesses pessoais. Mas daí, eu lhes pergunto, querido irmão, querida irmã, prezados internautas, jovens, nós, apostólicos, por sermos conhecedores dessa verdade, quem nós estamos priorizando em nossas vidas? O mundo ou estamos priorizando a Deus? Mas pastor, como é que uma pessoa ela coloca como prioridade o mundo em suas vidas, os seus interesses pessoais, simplesmente quando surge uma oportunidade de vir para uma de nossas reuniões e quando tem ali o aniversário de um amigo e vai verdadeiramente para o aniversário. Aí eu pergunto, tal pessoa está colocando a Deus em primeiro lugar? Não está, amados irmãos. Então Deus ele tem que estar no topo, para que nós não possamos nos enganar, para que nós não possamos verdadeiramente ficarmos despreparados quando o dia chegar, e vai chegar, amados irmãos. Então, para estarmos preparados, precisamos verdadeiramente estar priorizando a obra que esta igreja apostólica está realizando, a obra de salvação. Colocar a Deus, colocar a Santa Vó, o Santo Romualdo, Jesus em primeiro lugar. Para verdadeiramente, amados irmãos, um dia sermos salvos, como Noé e sua família foi. Mas seremos salvos na glória celestial, na glória do Pai. Portanto, amado irmão, irmã, jovens, todos que me ouvem nessa oportunidade, que saibamos valorizar o que recebemos na nossa igreja apostólica. Ah, mas eu sou um visitante. O que é que eu faço? Acate esses ensinamentos. Venha para este santo caminho.
O povo apostólico, ele não vive de ilusão, porque nós sabemos de onde viemos. Muitos, amados irmãos, mesmo jovens que tiveram a capacidade de nascer na igreja, mas os seus antepassados, eles vieram do mundo. Nós sabemos de onde viemos, não vivemos aqui de ilusão. Como diz o hino do nosso inário, não vivo de ilusão, pois sei de onde vim e sei para onde vou. Amados, o reino dos céus espera a todos, mas precisa verdadeiramente todos buscar a sua própria santificação e permanecer sob a verdadeira doutrina de Jesus, sob o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amados, estamos participando de uma reunião de oração, uma reunião muito importantíssima, onde temos a oportunidade em falar com Deus, com seus santos, com a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, direcionar as nossas petições, aquilo que nós almejamos alcançar para as nossas vidas. Então fale com Deus, fale com a Santa Vó Rosa. Se o Senhor ou a senhora, você jovem, ainda tem uma certa dificuldade em compreender o ministério desta Santa de Deus, o ministério do Santo Profeta Irmão Aldo, peça sabedoria a Jesus, pois a sabedoria vem do alto. Mas se esforce para obedecer. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. E precisa ter o desejo de possuí-la, para ter também o entendimento verdadeiramente, para compreender quem é a Santa Vó Rosa e quem é o Santo Profeta Irmão Aldo. Então peça, querido irmão, querida irmã, jovens, visitantes a Jesus. Ele vai te dar a compreensão. Mas basta verdadeiramente ser participador das nossas reuniões. Porque aqui, onde aprendemos, nossa igreja apostólica é como se fosse uma escola. Dia após dia estamos aprendendo mais. Portanto, amados, eu deixo estas simples palavras em vossos corações, que a Santa Vó Rosa, o Espírito Santo do Pai, Deus, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, o Santo Profeta Irmão Aldo abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Amém. Eu peço à igreja que se coloque em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Os irmãos que estão em seus lares também, por gentileza, em um gesto de reverência para com a Santa Vó Rosa, para com o Santo Irmão Aldo, para com Jesus. Vamos todos cantar o hino do nosso inário número 107, que traz como título Glorificação. Glória
Prezados, agora é só com os senhores, Deus e seus demais santos e anjos. Podem fazer as vossas orações. Amém. Cantemos, irmãos, o hino nossinário número 173. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Rosa querida, pela unção que do céu nos deste e as santas bênçãos para nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Prezados irmãos e irmãs, internautas, chegamos ao término da nossa santa reunião de oração. Quero, nesta oportunidade, com bastante alegria, expressar os meus sinceros agradecimentos ao trabalho do coral de nosso irmão regente, auxiliares, músicos, ao trabalho de nossos irmãos diáconos, diaconisa, presença de cada um dos meus irmãos membros, a presença dos meus colegas de ministério, a participação dos nossos visitantes. Agradeço também a participação dos nossos amigos e irmãos internautas. Enfim, de um modo em geral, que Deus o Pai, juntamente com o seu digníssimo Espírito Santo, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o nosso poderoso santo profeta Romualdo, abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Vamos neste momento, prezados, fazer uma oração para finalizarmos a nossa santa reunião de oração. Oremos. Ó glorioso Pai Celestial, chegamos ao término desta santa reunião. Felizes aqui se encontramos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de meditarmos um pouco mais a respeito da Tua doutrina, dos Teus belíssimos ensinamentos que vieram do Teu trono de glória, para a santificação, para a purificação do Teu povo, de todos aqueles que almejam um dia, ó Pai Santíssimo, ter uma vida eterna, uma vida de paz sem fim, juntamente contigo, com seus santos e anjos. Por isso que nós queremos Te agradecer. Agradecer ao Teu divino Espírito Santíssimo, pois juntamente com a Santa Vó Rosa, ainda estão atuando, convencendo os corações pecadores a deixarem de seus erros, de seus pecados, a se ingressarem neste santo caminho. Agradecemos ao Senhor Jesus bendito, bem como a Senhora, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa e ao Senhor, ao Santo Profeta Romualdo, por ter feito prevalecer estes belíssimos ensinamentos. O Senhor veio nos lapidando dia após dia, sempre mantendo a pureza da nossa Igreja Apostólica, prezando pela santificação do nosso povo. Querido primaz, nós somos gratos ao Senhor. E é por isso também que eu suplico ao Senhor, porque o Senhor sabe que estamos finalizando essa santa reunião, para que o Senhor abençoe a vida destes Teus filhos. Profeta Santo Romualdo, eu não sei aquilo que eles almejam alcançar para as suas vidas. Muitos podem estar Te pedindo mais fé, mais força, mais entendimento, mais compreensão, para compreender o Teu gloriosíssimo ministério. A vinda do Consolador, Santo Profeta Romualdo, proporcione sabedoria e entendimento. Proporcione, querido primaz, aquilo que eles tanto almejam alcançar. E agora, Profeta Santo Romualdo, apresento ao Senhor a nossa bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, Jesus, a Deus nosso Pai, esses nomes que se encontram aqui sobre este altar de graça.
Estes teus filhos colocaram nomes aqui com o intuito de adquirirem para as suas vidas, as vidas dos seus familiares e amigos, a solução para os seus problemas. Santa Vó Rosa, sabemos que a Senhora tem, juntamente com Jesus, o profeta Santo Irmomaldo, os santos, a solução para qualquer problema. Sabemos que para Deus tudo é possível, para a Senhora Santa Vó Rosa, para o Santo Irmomaldo, tudo é possível. Muitos podem estar acamados nos leitos dos hospitais, muitos podem estar se enfraquecendo nesta fé apostólica, sem ânimo. Santa Vó Rosa, abençoe a vida deles, e se for da tua vontade, querida Vó Rosa, levá-los para os céus, que a Senhora sim o faça de acordo com a tua vontade. E também, se for da tua vontade, o profeta Santo Irmomaldo, usar a sua misericórdia para com eles, que o Senhor assim a use. E agora, profeta Santo Irmomaldo, despede a tua igreja com a tua paz, com a tua proteção. Envie santos e anjos para que estejam ao lado destes teus filhos, abençoando estes que se encontram aqui, porque eles irão regressar aos seus lares. Abençoando também os nossos amigos e irmãos internautas, Santo Profeta Irmomaldo, para que eles possam ter um ótimo repouso. Prezados irmãos e irmãs, crendo que estes santos estão ouvindo as suas orações, recebam a bênção deles, Santo Irmomaldo, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa, e que estas bênçãos permaneçam em vossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.